O tema da família dos grandes mestres sempre foi objeto de considerações, às vezes realistas e outras não, havendo até casos bastante dramáticos, sobretudo vindos da antiguidade, posto que os mais recentes acham-se mais sujeitos a uma leitura moralista e pseudo-idealizada. Isto cobre, pois, as relações entre todos os membros da família nuclear dos grandes iniciados, sejam pais ou irmãos, cujas condições atribuladas muitas tradições não hesitam todavia em denunciar, ao passo que, na mentalidade mais ocidental, prevalece um esforço de trabalhar com o politicamente correto acima da realidade das coisas. Contudo, até que ponto uma idealização poderá ser realmente útil no conhecimento dos fatos? E quanto não poderá ela estar tirando do brilho dos próprios iniciados em cedo enfrentar situações complexas e desafiadoras? Esta é uma das perguntas que o presente artigo traz, na forma de um estudo crítico e comparativo das tradições, importante então para buscar afastar certos véus apostos pela mentalidade cristã em especial. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. A linguagem familiar é forte no discurso de Jesus, ao mesmo tempo em que permite entrever uma contínua tensão. O tema da substituição paterna, em especial, está ali sempre bem marcado. Pois, se por um lado o pai carnal se ausenta bastante em diferentes momentos, temos no discurso de Jesus, já precocemente, a alusão ao seu Pai Celeste, na ocasião da sua fuga para discursar no templo aos 12 anos de idade, ainda que tal idade também pudesse ser simbólica ou espiritual. A situação da substituição lembra bastante também a renúncia de São Francisco, quando declara a sua filiação ao Pai Celeste. No caso de Jesus, a linguagem pode haver sido adotada justamente em função de uma deserção real ou simbólica praticada pelo Pai diante do despertar da missão de Jesus, coisa comum diante das grandes vocações. O processo de substituição teria sido causado pela própria postura intransigente do Pai, fruto, portanto, de um complexo de rejeição da parte de Jesus. Este até podia não atender às expectativas de José, mas tampouco era má pessoa, muito pelo contrário, e isto apenas aumentava paradoxalmente o conflito do pai, transformando a sua ira em frustração. As pessoas tendem a pensar que os grandes iniciados já nascem em famílias muito harmonizadas. E isso até tem lá as suas verdades. Grandes iniciados tendem a nascer em famílias abastadas e aparentemente bem estruturadas, sobretudo materialmente mesmo. Contudo, tensões latentes costumam existir sempre que as condições reúnem muita riqueza e poder. As relações muitas vezes podem se manter a nível de aparências para não comprometer a imagem dos poderosos que raramente deixam de usar e abusar do seu poder. Porém, a situação tampouco resiste muito às provações pelas quais passa uma família, especialmente diante do despertar da vocação do filho escolhido por Deus. O caso chega a ser considerado um escândalo, uma anomalia, um absurdo. E neste momento, como que duas colunas se erguem, na forma de um pai indignado e de uma mãe resignada. Até porque um homem poderoso gosta de ter ao seu lado uma mulher culta e bem educada. Um pai poderoso sempre espera do filho obediência e servilismo. Deseja um herdeiro e não concebe desvios em seus propósitos, tendo ele labutado tanto e se tornado rígido e inflexível para criar e manter o seu império. Já a mãe sofre com a crise doméstica, mas não critica o filho, pois sendo ela mesma mais temente a Deus e vendo neste filho apenas virtudes, não consegue em seu coração condená-lo. Pelo contrário, até o admira secretamente. Há quem diga que a família de Jesus não era exatamente pobre. Pelo contrário, José era um carpinteiro influente e bem-sucedido. Até por isso conseguiu fugir às perseguições de Herodes. O fato de Jesus nascer em condições humildes pode ter sido um simples incidente de viagem, dadas as próprias condições em que se viajava então, em termos de prazos longos e de conforto precário.
O tema dos irmãos de Jesus sempre foi objeto de polêmicas em função da suposta virgindade de Maria. Às vezes se diz que tais irmãos eram de outra mãe, ou então que eram apenas irmãos espirituais próximos a Jesus. Contudo, a virgindade de Maria não passaria de um mito e de um mal-entendido. Jesus apenas nasceu sob o signo de virgem, e não de uma virgem imaculada. Os puritanos preferem acreditar em tais milagres do que aceitar o fato óbvio de que as suas escrituras estão repletas de astrologia. O nascimento astrológico de Jesus fora posto em destaque pelos astrólogos e pelos próprios reis magos, porque era uma das provas dadas de que ele era um avatar, posto que, como ensinou Emma Costet de Macheville, todo avatar nasce no signo oposto àquele da era a qual tem por missão abrir. A ausência de José na vida adulta de Jesus, sobretudo na ocasião da crucificação, costuma ser justificada pela hermenêutica piedosa como por estar José certamente morto já. No entanto, a realidade pode ser bem mais nua e crua, e diante da cruz, ele pode ter simplesmente se mantido à distância, por mágoa e por vergonha, pensando: viu só no que deu este seu delírio místico todo? Abriu mão de uma próspera carreira ao meu lado só para terminar deste jeito. A indignação do pai dos grandes iniciados é apenas proporcional à sua própria arrogância, e ainda assim quase é possível compadecer-se da sua situação. Estes homens sentem como se Deus tivesse lhes roubado um filho, após todo um esforço para criá-lo e educá-lo. Porém, a qualidade dessa educação também poderia ser eventualmente posta à prova, sendo esta uma das razões pelas quais o filho pode chegar a aspirar por algo diferente. Acontece que Deus também precisa ser prático e realista. Precisa adequar-se às condições que o próprio mundo todavia oferece. Então prefere chamar um jovem de família abastada que de outra onde este jovem poderia ser mais necessário vitalmente, até porque quem nasce rico e poderoso já está a meio caminho da renúncia e não precisa gastar a sua energia para acumular coisas. As consequências é que pode alcançar resultados espirituais mais precocemente e, portanto, ir mais adiante no caminho espiritual. A princípio, também são escolhidas famílias com mais de um filho, mesmo que tal coisa possa acarretar em problemas mais ou menos sérios entre irmãos, como também veremos adiante. Nas tradições orientais, o simbolismo resulta então mais contundente, próprio de sociedades com forte apelo ao mito e ao simbólico. A família de Krishna surge como paradigmática que, pois seu pai Kansa termina sendo até equiparado a um demônio, enquanto a mãe Devaki segue como um bom exemplo de mãe protetora, e cujo filho também nasceu sem a intervenção carnal do pai, mas sim a partir da influência espiritual de um sábio chamado Vasudeva. Quanto a Buda, nada é muito diferente, sendo célebre o esforço realizado por seu pai, o rei Suddhodana, para manter o filho alienado da sua vocação espiritual com toda a sorte de prazeres e ilusões. Demonizar um pai desta forma até pode soar exagerado, por mais que seja lamentável a sua negação do filho sagrado. Contudo, já em relação ao irmão contencioso, o quadro pode mudar de figura. A formação dos psicopatas é coisa que ainda desafia a ciência. Porém, um dos itens que se deveria agregar às pesquisas é justamente a relação com os irmãos, pois é sabido que este desvio é produzido justamente logo na infância. De modo que o tema dos irmãos ocupa todo um capítulo à parte. E aqui a situação não é certamente menos trágica. Ocorre que onde existe muita luz, também se atrai grandes trevas. A rivalidade entre irmãos é coisa relativamente normal, e onde entra poder é comum ela também se acirrar. Um príncipe tende a despertar invejas acirradas, estando sempre à mercê das trapaças alheias. Ser o número 2 numa sucessão é condição que pode atiçar a cobiça e o rancor, podendo provocar no irmão preterido aquilo que poderíamos chamar de síndrome de bastardia. E isto vale também para famílias apenas abastadas, onde o primogênito muitas vezes é recebido com todo um simbolismo especial. Então sucede que as disputas entre irmãos é clássica e não raro trágica, a ponto do tema dos duplos contenciosos ser clássica na literatura sagrada.
O exemplo paradigmático é bíblico mais uma vez, nas circunstâncias de Caim e Abel. Ora, se trata também aqui de uma sagrada família, considerando que eram filhos de Adão e Eva, onde provavelmente o crime em questão é apenas um degrau a mais na queda do homem do paraíso. Aqui existe, não obstante, uma inversão cronológica na predileção dos filhos, porque Caim é o mais velho. Acontece que a mentalidade religiosa bíblica tende a questionar as tradições sanguíneas em favor da espiritual. A monarquia nunca será a preferência dos mentores de Israel, e sim a teocracia tribal. Uma das provas será dada mais tarde, quando o primeiro bom rei de Israel será escolhido pelo profeta Samuel como o mais jovem dos irmãos numa família de pastores. Trata-se do rei Davi, que na verdade já era uma destacada liderança nos exércitos de Israel, quando foi escolhido para substituir o decadente rei Saul. Então, Caim se rebela porque Deus, entendido como as lideranças religiosas da época, também escolheu o seu irmão, dentro de um quadro determinado por valores morais e religiosos acima de cronologias. Ainda assim, a questão da primogenia segue forte por instinto ou por tradição, sendo uma das grandes razões da fatídica rebeldia de Caim. Não vamos nos deter para comentar o episódio da fundação de Roma nas disputas entre Rômulo e Remo, porque o quadro sugere se tratar de algo mais propriamente político, e portanto mais comum e vulgar, por assim dizer. Porém, na própria Antiguidade Oriental, vamos encontrar vários exemplos de forte mitificação do quadro em questão. Na Babilônia, Inanna e Erescal eram irmãs inimigas, e na religião dualista dos zoroastrinos, Ahura Mazda ou Ormuzd era o princípio da luz, enquanto que o seu gêmeo Angra Mainyu, ou Harimã, representava o princípio da escuridão. Entretanto, existe também a famosa disputa entre Osíris e seu irmão Sete no Egito Antigo. Tampouco se pode dizer muito desses personagens fora do contexto dos mitos. Aquilo que se conta é que Sete matou seu irmão por cobiça, mas passou a disputar depois o império com seu sobrinho Horus, suscitando uma famosa contenda que reuniu todos os deuses num grande tribunal. Não obstante, Osíris mesmo atravessou então um processo de ressurreição, não para reinar na terra e sim no céu, o que não deixa de lembrar Jesus que, após a sua ressurreição, também realizou o seu retiro da cena pública. Sete passou então a receber atribuições mais ou menos demoníacas. E é neste mesmo contexto de ressurreição que acontece o nascimento de Horus, sem intervenção masculina na aparência, pois o falo de Osíris havia se perdido, mas antes com a bênção de uma pluma de falcão, coisa que nos leva de volta ao mito cristão do Espírito Santo na concepção de Jesus. A ausência paterna na concepção antecipa assim a rebeldia paterna diante da vocação espiritual do filho. A inconformidade paterna como que o retira de cena, deixando lugar para outra paternidade, seja de Deus ou da própria espiritualidade, já que se trata aqui de uma concepção sagrada. Quer dizer, o despertar de uma vocação superior. A certa altura, Jesus, reivindicando a sua autoridade espiritual, muda de atitude e levanta um questionamento completo ao indagar: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Agora, Jesus já desejava enfatizar a grande família em Deus, que é a própria fraternidade dos homens sob um único Pai Celeste. Para encerrar a nossa matéria, provavelmente deveríamos tratar também nesta questão familiar sobre as consortes dos grandes iniciados. Porém, este seria já um tema um tanto mais extenso, considerando os diferentes níveis a serem trabalhados, e aos quais, não obstante, temos dado já farta publicidade em nossos trabalhos sobre almas gêmeas e sobre o matriarcado também. Obrigado por prestigiar o canal. E se gostou deste vídeo, deixe o seu like para que o nosso trabalho possa crescer e alcançar mais pessoas.